Boa tarde a todas e todos. Então, para iniciar as nossas conferências da tarde de hoje, da última tarde do nosso quarto colóquio, eu convido para vir à mesa a professora Liliane Brignol. Professora Liliane? A Liliane Brignol é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e também é professora da Universidade Federal de Santa Maria. Boa tarde, agradeço imensamente o convite. É sempre uma alegria, uma satisfação voltar à Unicinos, né, onde eu fiz todo o meu percurso de pós-graduação e dialogar com os pesquisadores que são muito importantes, né, na minha trajetória, uma referência, e poder estabelecer essas redes, de fato, de pesquisa é algo que nos fortalece, sobretudo nesse momento, como falavam os colegas, em que nós precisamos reforçar, né, a importância da pesquisa científica, da produção do conhecimento na nossa área. Bom, eu vou falar aqui sobre a partir desse título, né, Entre Fluxos e Mobilidades, o papel das redes na obra de Martim Barbeiro. É interessante, infelizmente eu não pude estar nos outros dias do evento, eu só comecei a participar desde hoje de manhã, mas eu fiquei muito curiosa para ouvir também a professora Maria Imaculata, e de alguma maneira o que eu vou falar aqui dialoga profundamente com o que ela apresentou anteriormente aqui no evento. Por quê? Nós partimos aqui, né, nessa minha apresentação, eu vou partir de um texto que foi um grande desafio, né, para um grupo de pesquisadores que fomos convidados a elaborar uma obra coletiva a partir de um quarto mapa das mediações, desenhado aí na forma ainda como uma entrevista concedida por Jesus Martim Barbeiro ao Omar Rincon, né? E durante um evento tributo ao Martim Barbeiro em 2017, que aconteceu na URGS, cada pesquisador, né, de perspectivas diferentes, mas tendo algumas vinculações a partir da teoria dos usos sociais das mídias, da perspectiva de mediações em Martim Barbeiro, conversando também nos bastidores do evento, né, e a partir das apresentações que foram feitas ali, foi surgindo uma ideia de colocar, então, um investimento teórico, analítico, entre alguns pesquisadores que estavam naquele evento e outros que nós viemos a convidar depois, em aprofundar, né, adensar teoricamente essas mediações em constantes transformações, né, atualizações, releituras, como nos provoca pensar Martim Barbeiro. E daí surge essa proposta desse livro, que está em processo de edição, já finalizando, e a ideia que nós temos é da possibilidade de lançá-lo no Ibercon, na Colômbia. Inclusive, foi uma sugestão do Omar Rincon. O livro é organizado pela Nilda Jacques, pela Daniela Schmitz e pela Laura Votrich. Cada conjunto de 3 pesquisadores, pelo menos, ou 2, em alguns casos, ficou responsável por uma dessas mediações, desse novo mapa, né, que eu vou trazer novamente aqui, e convidando, então, um pesquisador da área do conhecimento, de onde vem mais um debate mais próximo, então, né, nessa mediação especificamente, por exemplo, das redes, que é o que eu vou falar. A gente convidou a professora Silvia Lago Martínez, da Universidade de Buenos Aires, que vem trabalhando com a noção de apropriações tecnomidiáticas a partir do estudo de movimentos sociais em rede. Então, alguém das ciências sociais que está trabalhando com o conceito de rede. E também, essa minha fala ancorada nesse desafio desse capítulo, que também foi escrito coletivamente, então, com a Silvia e com a Denise Kogo, né, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e com quem eu estabeleço uma relação muito próxima, então, de parceria de pesquisa. E também, de alguma maneira, essa noção de rede, essa discussão da mediação em Martim Barbeiro, está muito próxima daquilo que eu venho discutindo com os colaboradores, com os pesquisadores, com mestrandos, doutorandos, no grupo de comunicação em rede, identidades e cidadania do programa de pós-graduação em comunicação da UFSM. Só para eu lembrar quantos minutos eu tenho, gente, eu estava preparada para ser a segunda a apresentar, então eu estou me reorganizando aqui. Quantos minutos são? 20? 30? Tá.
porque para não ficar sob a pressão do tempo que sempre nos condiciona, né, todas as mesas aqui. Bom, então, partindo desse contexto, é claro que no capítulo, nesse texto de onde eu trago, então, essas reflexões, a gente parte de uma discussão um pouco da historicidade do conceito de redes, né? Não vai ser o aspecto que eu vou desenvolver aqui, mas, obviamente, situando, né, esse caráter que não é de novidade da discussão sobre redes, obviamente, nas ciências sociais e humanas, mas também de como que vai ser um conceito que vai ser devedor, né, do diálogo com várias áreas do conhecimento, entre elas a antropologia, a psicologia, a sociologia, a matemática, para pensar a teoria dos grafos, né, e também a biologia. Na comunicação, a discussão das redes entra muito a partir de uma ideia de pensar a cultura digital, né, midiática, as redes sociais online, mas a gente consegue perceber a emergência de estudos que vão dialogar na nossa área, sobretudo nas ciências sociais, uma longa tradição ao longo do século XX, né, a partir de 1930, 1940, já começam a surgir estudos para pensar essas relações entre as pessoas em contextos de comunidades específicas, e com um certo boom desses estudos a partir, sobretudo, dos anos 2000, né, também com repercussão profunda na nossa área. No exercício que a gente fez para esse texto sobre redes, né, em Jesus Martim Barbeiro, na obra de Jesus Martim Barbeiro, o que nos mobilizou? Reler os textos do autor a partir dessa chave de leitura, né, onde, quando ele começa a pensar sobre a questão das redes. E de que redes Jesus Martim Barbeiro está falando para chegar nesse quarto mapa das mediações, incluindo aí como uma mediação inaugural no desenho, né, desse mapa. Nessa trajetória, a gente consegue identificar pelo menos duas dimensões aí na perspectiva barberiana para pensar a noção de redes. A primeira é mesmo no próprio método, né, do autor, trabalhar com o método cartográfico, né, essa perspectiva rizomática para desenhar, então, as relações entre comunicação, cultura e política. Né. Então, o modo de pensamento do autor é atravessado pela noção de redes. Né. Essa é uma dimensão importante. Eu acredito que seja essa a dimensão que a professora Maria Imaculata tenha destacado na fala dela, porque ela vai trabalhar com essa questão já num texto de 2018, que está publicado um dossiê da revista Matrizes, como tributo a Jesus Martim Barbeiro. Lá ela destaca muito bem, né, como Martim Barbeiro vai se apropriar dessa dimensão da cartografia como uma ajuda, né, como uma estratégia de pensamento, né, no desenho desses próprios mapas. E nesse percurso, essa noção rizomática aí no modo de organização e sistematização do debate teórico, epistemológico do Martim Barbeiro, a gente consegue perceber a cartografia tanto numa dimensão de migração conceitual, que a professora Maria Imaculata ela destaca lá também no texto dela, quer dizer, a migração entre áreas do conhecimento para pensar os conceitos e mesmo como ele vai gerar essa discussão sobre as mediações, e também numa outra perspectiva a partir das metáforas com que Jesus Martim Barbeiro trabalha, e delas, uma das mais interessantes, né, que nos acompanham na nossa discussão, a própria metáfora do mapa noturno. Né. Então, essa é uma perspectiva. Né. A outra perspectiva, a outra dimensão dessa noção de redes em Martim Barbeiro vai aparecer entendendo redes enquanto mediações também. Então, não apenas, né, no desenho do percurso teórico epistemológico, mas a própria ideia das redes enquanto mediações. E, se a gente for olhar, já na definição que o Martim Barbeiro traz, assim, discutindo a própria noção do sentido de mediação, ele aciona essa ideia das redes para definir mediações, embora ele vá dizer que, na sua trajetória, ele sempre foi muito resistente em definir, conceituar mediações. Né? Ele fala sobre, ele nos provoca a pensar sobre, mas ele não vai trabalhar a partir de um conceito fechado de mediações. Talvez essa seja justamente a potência dos seus mapas em constante redesenho. Né? É essa abertura e esse convite ao pensamento. Mas ele vai dizer, né, que as mediações nos remetem mais ao traço que põe em rede os dispersos, distintos e distantes pontos e linhas que tecem um mapa,
mais isso do que uma realidade que constata ou que fecha um conceito. Aqui eu reproduzo, então, já que eu estou falando desses mapas, para situá-los, né, visualmente, o desenho, né, que nos provoca a pensar também como é que vai se reconfigurando essas noções de mediações em Martim Barbeiro. E também, num aspecto que eu acho que é muito interessante da gente destacar, é que em nenhum momento esses mapas são pensados enquanto modelos aplicáveis diretamente, né, em pesquisas, como transposições, como um método mesmo, mas como uma forma de organizar, então, o pensamento e entender o processo comunicacional nessas múltiplas relações entre a produção e a recepção, que permitem entradas diversas, né? Não há um único ponto de entrada para também interpretação desses mapas. Do primeiro mapa, que está presente, então, na obra dele, seminal, né, dos meios das mediações. O segundo mapa, né, que ele talvez, e tem um texto da Ana Carolina Skostegui com a Lilian Cifuentes, que vão dizer que o segundo mapa é aquele que foi mais apropriado empiricamente por pesquisas em comunicação no contexto brasileiro, pelo menos, né, trabalhando essas categorias, essas mediações enquanto categorias que pudessem ser acionadas em desenhos de pesquisas empíricas. E esse segundo mapa, então, publicado no prefácio de 1998, na obra dos meios das mediações. E quando a gente começa a perceber aqui já a noção da tecnicidade assumindo essa dimensão estruturante, que vai ser um aspecto muito importante para pensar essa ideia de redes em Martim Barbeiro, já vai aparecer nesse desenho do segundo mapa. O terceiro e o quarto mapas são menos sistematizados assim, na escrita do próprio autor, né? E por isso o desafio da obra coletiva desse livro que eu comentava, então, que tem um capítulo também da Giane, é um grupo de pesquisadores aí chamados a mobilizar essa discussão teórica a partir do quarto mapa, porque eles não estão desenvolvidos enquanto textos, mas eles estão nos vários textos, numa leitura mais transversal da obra do Martim Barbeiro e, sobretudo, em algumas entrevistas e relatos até orais dele, avaliando e atualizando essa perspectiva teórica. Então, o terceiro mapa, inclusive numa entrevista que é dada para a revista da FAPESP, ele vai comentar e aparece o desenho desse terceiro mapa em algumas outras publicações. Aqui já aparece uma dimensão que é interessante e que me especialmente toca nas pesquisas que eu venho desenvolvendo e no grupo de pesquisa que eu coordeno, que é pensar essas mediações entre mobilidade e fluxos. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui nesse terceiro mapa nós ainda não temos redes enquanto uma mediação, né? No desenho, né, nessa representação gráfica desse pensamento complexo do Martim Barbeiro, a gente vai encontrar a noção de redes apenas nessa sugestão desse terceiro mapa, que foi, a partir, então, construído, elaborado a partir de uma entrevista que Martim Barbeiro concede ao Omar Rincon em 2017. E aqui, sim, a gente vai ter essa representação, aí já essa sugestão da ideia de redes enquanto uma mediação que se encontra entre as tecnicidades e as espacialidades. Então, num eixo, a gente vai ter temporalidades, espacialidades, sensorialidades e tecnicidades, e as redes estariam, num outro eixo, num segundo nível, então, para pensar essas mediações que comporiam as identidades, as cidadanias, as narrativas e, aí sim, as redes. De um modo geral, o que a gente consegue perceber? Embora exista esse ineditismo, né, da noção de redes enquanto uma mediação nesse quarto mapa, essa noção ela está presente, ela é uma constância, então, nas discussões teóricas e na problematização do autor. Como eu vinha dizendo no início, desde o próprio modo de organização do seu pensamento na perspectiva cartográfica, mas também no modo como a questão e a própria noção da tecnicidade vai ganhando força, né, na obra
de Martim Barbeiro, né? Então, nesses textos mais recentes, né, a partir, eu diria que a partir, sobretudo, de 2004, né, no mapeamento que a gente faz, vai chegar, então, essa noção da tecnicidade como uma mediação estruturante. E uma citação que vai se repetir, inclusive, em vários textos do autor, né, quando ele vai explicar essa noção de tecnicidade, ao dizer que é o próprio lugar da cultura na sociedade que muda quando a mediação tecnológica da comunicação deixa de ser meramente instrumental para espessar-se, adensar-se e converter-se em estrutura. Assim, também, nas palavras do autor, vai sendo dimensionada, né, a própria preocupação que a gente consegue perceber na sua obra do papel das redes na configuração em novas relações entre tempos e espaços na contemporaneidade, né? Então, as redes impactando nessas em novas dimensões mesmo, nas experimentações de tempo e de espaço, até chegar a esse lugar como uma nova mediação nessa leitura mais recente que ele faz da sua própria obra e das mutações culturais e comunicacionais do nosso tempo, que ele vai chamar, então, esse quarto mapa. De um modo geral, né, relendo e voltando, né, à obra do Martim Barbeiro, a gente consegue perceber que o modo como ele vai pensando essa questão das redes, das tecnologias, da técnica, até chegar à própria ideia da tecnicidade, é sempre atravessado por uma perspectiva crítica, né? Ele, embora se coloque em alguns textos como um pesquisador que ele vai dizer, numa perspectiva esperançosa em relação às próprias tecnologias, né? Tem aquela citação bonita, né, em que ele diz que há que se investigar não aquilo que nos deixa otimistas, mas aquilo que nos dá esperanças. Então, ele diz isso no sentido de que também a tecnologia pode mobilizar uma esperança de transformação das próprias práticas sociais e de subversão das relações, a partir dos usos e apropriações que são sempre múltiplos, diversos e, às vezes, desviantes, né? Mas, também nessa perspectiva, a gente consegue perceber que, neste olhar esperançoso de Martim Barbeiro, ele é carregado por uma profunda dimensão crítica para pensar essa mediação tecnológica. Crítica no sentido que já, por exemplo, no prefácio dos Meios das Mediações, numa publicação no prefácio de 1998, ele já traz, ele chama atenção para essa necessidade de não se abandonar a perspectiva crítica, quando ele fala que os meios de comunicação como espaço-chave da condensação e intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural, e ele já denunciava ali um pensamento único que legitima a ideia de que a tecnologia é hoje o grande mediador entre as pessoas e o mundo. Quando ele vai dizer que a tecnologia, o que media hoje, de forma cada vez mais intensa e acelerada, é a transformação da sociedade em mercadoria. Então, ele está constantemente nos chamando a essa dimensão crítica. Lendo a obra do autor a partir dessa chave das redes, foi possível encontrar em vários momentos o modo como ele vai pensando a dimensão comunicativa também a partir desse paradigma rizomático. Isso vai aparecer especialmente em dois textos-chave do autor, em que ele dedica mais atenção a essa discussão, que um é Diversidade em Convergência e o outro é Tecnicidades, agora eu não lembro exatamente todo o título, Tecnicidades, Identidades, Alteridades, Mudanças e Opacidades da Comunicação no Novo Século, que está publicado na obra coletiva organizada por Denis de Moraes, A Sociedade Mediatizada. Ali são dois textos emblemáticos para entender essa noção de redes e da própria ideia de tecnicidade em Martim Barbeiro. Em Diversidade em Convergência, se por um lado ele nos faz pensar sobre os potenciais das redes digitais para configurar redes culturais, e ele dá exemplos de redes entre artistas, gestores, acadêmicos, políticos, instituições e comunidades de bairro, também nesse texto ele vai chamar a atenção para as desigualdades que as apropriações das redes e a lógica, né, industrial da consolidação do mercado dessas redes mantém, ou até mesmo reforça, a gente poderia dizer hoje. Então, ele fala dessa questão, né, de desigualdades e de potencialidades
com relação às redes, e quando ele faz isso, ele dialoga com Milton Santos, né, que pensa a simultânea perversidade, né, e a potencialidade transformadora da própria globalização. Então, ele está pensando essa ideia de redes a partir de um apontamento que é sempre importante em termos de vigilância em nossas pesquisas, de pensar a distância digital também enquanto uma distância social. Uma outra questão que, nas minhas pesquisas, a gente vem tentando aprofundar e discutir, né, nas orientações, nas interlocuções que a gente faz, é a partir de uma outra, poderíamos dizer até uma metáfora explicativa com que Martim Barbeiro vai trabalhar e que nos ajuda a pensar também essa ideia de redes, quando ele vai falar dessas duas figuras, né, de sensibilidade e de mobilidade, muito presentes a partir das discussões que ele coloca a partir do terceiro mapa, quando ele coloca fluxos e mobilidades como eixos para pensar essas relações, né, da comunicação, da cultura e da política. Essas duas figuras de sensibilidade que seriam responsáveis por embaralhar as relações, né, por, de alguma maneira, impactar, né, essas mutações tecnológicas e culturais ao mesmo tempo, que seriam os migrantes e os internautas, que ele vai chamar, né? Nomeando, a gente poderia pensar os interagentes, os sujeitos comunicantes, né, como modos da gente entender esses fluxos e essas relações que são atravessados pelas lógicas das próprias redes das tecnologias digitais, mas estão atravessados também pelas redes sociais, né, que dinamizam os deslocamentos e as mobilidades, as culturas, impactam as relações no mundo. Então, é essa dupla, né, enquanto ele chama ali duas figuras de sensibilidade e de mobilidade, que vão ajudar a pensar, por exemplo, a desordem que é causada numa ideia de texto linear a partir da lógica do hipertexto, né, e a desordem que é causada pelo fluxo de pessoas, de culturas, né, de significações a partir da figura dos migrantes. O empírico que nos provoca a pensar em textos de Martim Barbeiro para olhar essa dimensão das redes, interessantíssimo, é toda a discussão que ele vai trabalhar sobre a questão dos jovens, né, e a própria ideia das tecnologias em contextos educativos, né, e aí também, né, os jovens entre o palimpsesto e o hipertexto vai ser uma obra com textos reunidos dele, muito interessante para a gente se debruçar e avançar nas nossas pesquisas. Eu colocava no final algumas contribuições ou pistas que esse olhar, né, sobre a obra do Martim Barbeiro nos provoca a pensar, né, a partir do eixo, a chave das redes. E eu destacaria aqui, diante, né, do esgotamento do tempo, pelo menos 2 ou 3 pistas, né, sobre essas mutações culturais e comunicacionais contemporâneas que nos mobilizam. A partir de Martim Barbeiro, né, a ideia da técnica como organizador perceptivo, que ele vai trabalhar em várias das suas discussões, né, o alerta constante, né, desde dos meios das mediações, ou mesmo na sua tese e textos anteriores, para não confundir a comunicação enquanto técnica, né, a própria ressignificação da noção de técnica, com que ele vai se debruçar profundamente. A ideia de pensar, né, essa passagem, e é toda a crítica que ele faz da razão dualista, da perspectiva informacional para pensar as práticas e os processos de comunicação, que deve ser mantido nos processos e práticas de comunicação em rede, né, não voltarmos a uma perspectiva difusionista, como se falava pela manhã, né, o foco na transmissão, né, dessas informações, sem considerar que essas dinâmicas baseadas na conectividade, da convergência, são atravessadas por profundas relações também de interação, né, e de ressignificações que nunca podem ser descolados, então, da dimensão do poder, né? E, por isso, ele nos alerta todo o tempo a pensar sobre os condicionamentos e também as desigualdades que são permanentes, né, nos usos sociais das tecnologias digitais. Outras questões, né, a gente desenvolveu de forma mais aprofundada nesse capítulo, então, que está em processo de edição nesse livro, e, de alguma maneira, o que eu faço aqui é quase um spoiler do capítulo e um convite para que todos, né, que puderem, quiserem conversar e ler Martim Barbeiro a partir dessas chaves, dessas pistas, sejam provocados, a partir do lançamento do livro, a
dialogar, buscar essas referências, conversar conosco, né? Foi muito desafiador, eu diria que me tirou algum sono, né? O que eu vou escrever? Meu Deus, pensar um capítulo sobre redes em Martim Barbeiro, mas, ao mesmo tempo, foi muito produtivo e me fez ler sob uma outra perspectiva, um autor que me acompanha eu poderia dizer, desde sempre na minha trajetória de pesquisadora. Se eu lembro que no meu TCC, né, sob a orientação da Veneza Roncini, na UFSM, eu já fui desafiada a trabalhar com as mediações de Martim Barbeiro, aí naquela época pensando cotidianidade familiar, temporalidade social, competência cultural, e já a partir da ideia de usos da internet, nos primórdios da internet comercial no Brasil. Então, realmente, né, Martim Barbeiro me acompanha aí há muito tempo, e cada vez que a gente lê, né, é uma releitura, né, há uma provocação, inclusive pela abertura da sua obra, a interpretação e a dialogar com ele. Então, acho que essa é a riqueza, né, de um pesquisador, de um autor, né, que nos provoca e que nos mobiliza. Obrigada. Muito obrigada, professora Liliane Brignol. Nós vamos passar agora para a webconferência com o professor Raul Fuentes. E aí, depois da webconferência, nós vamos abrir para um bloco de perguntas. Então, se alguém tiver alguma questão para a professora Liliane, vai poder fazer nesse momento também. O professor Raul Fuentes é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Guadalajara e professor da Universidade de Guadalajara e da Universidade Jesuíta de Guadalajara. Professor, nos escuta? Sí, muy bien. Quando estiver à vontade, pode começar, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Una demora no intencional por las fallas de la tecnología nos hizo estar un poco preocupados por esta conexión, pero parece que está todo resuelto y me da mucho gusto poder estar con ustedes. Mi agradecimiento a Efendi Maldonado y a los demás colegas vecinos que otra vez me invitaron a participar en este coloquio desde casa en Guadalajara y que me dan así la oportunidad de renovar los vínculos académicos y los vínculos afectivos que me unen desde hace muchos años con ellos en persona y con las comunidades universitarias brasileñas del estudio de la comunicación. Gracias a Emerson, a Diego y a los demás compañeros que me apoyan a más de 8,000 kilómetros de distancia para que el contacto así mediado sea eficiente y eficaz. Como siempre lo hago en Brasil, agradezco también la generosidad de quienes hacen el esfuerzo de escucharme hablar en español y me permiten así cumplir con uno de mis más apreciados compromisos profesionales. El compromiso de someter a debate mis creencias y mis convicciones, mis experiencias y mis interpretaciones, todo aquello que formalmente puede representarse como mis saberes, que lo son realmente en la medida en que sean compartidos. Para alguien sometido desde hace casi 50 años a un proceso de formación académica permanente en ciencias de la comunicación y en ciencias sociales, se implica el compromiso de exponer un discurso consistente en una forma tal que propicie la interlocución, la búsqueda y el reconocimiento común de los referentes y de los argumentos, y no necesariamente para conseguir el acuerdo sobre ellos, sino para clarificar en la conversación nuevas posibilidades de sentido para y sobre algún aspecto pertinente de la vida cotidiana, de la vida práctica. En resumen, me voy a referir a la experiencia colectiva y plural concerniente a la formación universitaria de investigadores en programas de posgrado en comunicación y en ciencias sociales, en los que estoy convencido de que además de obtener un título escribiendo y defendiendo una tesis, es indispensable ampliar el horizonte y fortalecer la postura ante él. Es necesario desaprender muchas prácticas rutinizadas e irracionales adquiridas en la vida o en la misma universidad
y sustituirlas por esquemas más avanzados de adquisición, de organización y de aplicación del conocimiento. Después de más de 20 años de participar en la formación de doctores y más de 30 de maestros en comunicación en mi país, en México, entiendo que es necesario reafirmar los términos de la responsabilidad científica y social y que una manera de hacerlo es enfatizar el ejercicio de la capacidad de escuchar a los otros para evaluar con toda precisión las posibilidades de colaboración, porque las posibilidades de confrontación competitiva son más fáciles de manifestarse. La producción de preguntas, que es el título que elegí para esta exposición, es una manera de formular esa tarea que solo puede abordarse en plural, en la práctica social universitaria. Más que para cumplir indicadores de desempeño en el nivel más alto y ascender en las pirámides simbólicas de la profesión académica, lo que de cualquier manera tenemos que hacer, estamos obligados a hacerlo, hay que consolidar el sentido de la reflexividad más crítica, que Jesús Ibáñez ubicaba en los años 80 como atributo central del sujeto investigador social. Un dispositivo de reflexividad a través de quien la sociedad reflexiona sobre sí misma. Para que esto sea posible, a la vez que piensa, ha de pensar su propio pensamiento. El producto no puede abstraerse de su proceso de producción, escribía el sociólogo español. Y otro sociólogo, el estadounidense Andrew Abbott, en un libro reciente, coincide en retomar un acercamiento procesual al mundo social para teorizar el hacer y deshacerse de los individuos, las entidades sociales, las estructuras culturales, los patrones de conflicto, instante tras instante, en el flujo temporal del proceso social. Como parte de ese mundo social que se hace, se deshace, se rehace continuamente, el discurso científico implica una perpetua autorrevisión de sus premisas y de sus propuestas, de sus métodos y sus articulaciones con las demás prácticas y estructuras sociales que toma por objeto. Una consecuencia necesaria que por lo demás caracteriza al pensamiento científico en general es que por encima de las respuestas afirmativas decantadas y asimiladas a las cambiantes condiciones del entorno, nuestra tarea es cultivar y procesar preguntas para que a partir de ellas fluya el ciclo de la ciencia, que según Abbott es una conversación entre el rigor y la imaginación. Lo que propone una, el otro lo evalúa. Cada evaluación conduce a nuevas propuestas y así sucesivamente. Aunque no quiero entrar ahora en la discusión interminable sobre el carácter disciplinario de los estudios sobre la comunicación, la argumentación que estoy presentando y la experiencia de la que surge cruzan esencialmente por el desarrollo de algunas estrategias inter, trans y postdisciplinarias en programas de posgrado que entienden a la comunicación como un fenómeno sociocultural. A partir de ahí, presento 3 propuestas a discusión y experimentación. Y aclaro que aunque todas tienen necesariamente un componente curricular e institucional ineludible, mantienen también una dimensión amplia de opción para el ejercicio intersubjetivo e incluso individual, pues los proyectos particulares tienen un ámbito de desarrollo relativamente mayor en el posgrado que en otros niveles de la formación universitaria. Creo que estas propuestas responden más al impulso de la agencia de los sujetos que a la estructuración institucional. Y ese es otro sentido, quizá más fuerte y más demandante, del empleo del término estrategias. La primera propuesta tiene que ver con la atención central de la interdisciplinariedad. El modelo canónico de una disciplina académica organiza los saberes
y las habilidades que la hacen reconocible como tal y por lo tanto reproducible en una estructura lógica, jerárquica y temática que idealmente capacita a sus practicantes para formular y resolver cierto tipo de problemas de una gama relativamente amplia de niveles de abstracción, pero que se circunscriben a un cierto tipo de objetos de conocimiento. Cuando un problema empírico no puede resolverse con los recursos acumulados por una sola disciplina, lo cual es cada vez más frecuente en este mundo contemporáneo, se establecen relaciones de colaboración interdisciplinaria para integrar los recursos, sean teóricos, metodológicos, técnicos o de cualquier otra índole, de dos o más disciplinas para construir y abordar en conjunto un objeto de conocimiento más complejo. Pero este modelo básico de la interdisciplinariedad no multiplica demasiado los alcances del conocimiento sobre el problema empírico, porque implica un gran consumo de energía en el ajuste de las dos o más lógicas disciplinarias en interacción. La alternativa estratégica desde el punto de vista de la enseñanza diseñada es invertir el proceso. Se trata de partir de los problemas empíricos y para abordarlos convocar a los especialistas que sea pertinente para que aporten los saberes específicos de sus respectivas disciplinas. Es atención interdisciplinaria la que obliga a movilizar e integrar saberes diferentes a partir de la lógica de los propios saberes o a partir de sus posibles aplicaciones para la solución de un problema práctico, es muchas veces más desgastante e improductiva por muchas razones, pero sobre todo porque los problemas prácticos no pueden abordarse sino construyéndolos como objetos de conocimiento, y esa construcción se realiza de maneras específicas desde diversos puntos de vista. La construcción, a su vez, de los puntos de vista comunes entre miembros calificados de diversas disciplinas puede ser una tarea incluso de dificultad mayor que la propia construcción del objeto de conocimiento que haga abordable el problema empírico, y no tanto por razones epistemológicas, sino porque las prácticas académicas son también prácticas sociales e implican intereses en pugna. Un clásico de la interdisciplinariedad en ciencias sociales, en este caso de autores franceses, resume esta tensión en un párrafo lapidario, aunque se refiere a la subdivisión de las disciplinas y no a su integración. Las disciplinas y subdisciplinas se dividen de acuerdo con criterios epistemológicos, metodológicos, teóricos e ideológicos. A veces, las divisiones ideológicas pueden revelarse irreductibles, no hay nada que hacer. Las de carácter teórico son susceptibles de superación. Las de naturaleza conceptual o metodológica pueden ser fácilmente conciliadas. La dificultad del proceso está bien ubicada en la dimensión ideológica. Puesta en términos más simples, esta tensión central de la interdisciplina puede reconocerse en múltiples experiencias, sobre todo en las más particulares, como es la elección de un tema de investigación o un tema de tesis de grado. La estrategia más productiva consiste en elegir ese tema combinando lo que ya se sabe con algún aspecto que se ignora y que es relevante conocer. Si el primer ingrediente es muy corto, la investigación correrá el riesgo de no concluirse nunca o de llegar al descubrimiento del agua tibia después de un gran periodo de aprendizaje. Si por el contrario es muy extenso, la probabilidad del descubrimiento del agua tibia es mayor, aunque con menores oportunidades de aprendizaje. La elección del tema de investigación, pero sobre todo la construcción del objeto de conocimiento y el problema o la pregunta de investigación a partir de ese tema, son cruciales para la producción académica y para el aprendizaje en la práctica. Muy probablemente la clave para resolver este dilema
al menos en la escala individual, está en la formulación de la relevancia que tiene en un momento y en un lugar determinados, no en abstracto, invertir trabajo y generar aprendizaje y conocimiento sistemático en función de un referente reconocible como relevante por otros, además de por uno mismo, deseablemente reconocible como relevante por especialistas de otros campos, o mejor aún, por agentes sociales no académicos, para quienes la interdisciplina es bastante menos importante que la solución de problemas prácticos e inmediatos. Retomo del humanista estadounidense Louis Menand la distinción entre interdisciplinariedad y postdisciplinariedad. Este modelo conceptual me parece especialmente pertinente porque en nuestros ámbitos propios, los de las ciencias sociales y las humanidades, y los latinoamericanos, las disciplinas clásicas presentan un grado de institucionalización relativamente precario comparadas con las estadounidenses, lo cual no quiere decir que no existan, y menos que no deban existir, sino simplemente que las fronteras que las separan son más simbólicas que materiales, y que puede haber en su interior mayor disposición a traspasarlas si lo que se encuentra en ese camino es promisorio. Menand distingue la postdisciplinariedad por el creciente eclecticismo metodológico y temático en la investigación y en la enseñanza, y ese movimiento que desafía radicalmente la ortodoxia disciplinaria de otros tiempos para buscar mayor relevancia social en el trabajo académico, está muy bien representado en las universidades estadounidenses por los estudios de género, los estudios culturales, en general los estudios centrados en identidades, es decir, en referentes empíricos socialmente muy problemáticos, excluidos de los recortes disciplinarios tradicionales. En México, en Brasil, en América Latina, tenemos también un sinnúmero de esos referentes empíricos socialmente muy problemáticos y no necesariamente los mismos que en Estados Unidos, aunque algunos sean comunes, que las ciencias sociales y las humanidades han atendido desde hace décadas en función de su relevancia, pero que están muy lejos de haber sido mínimamente resueltos o al menos bien comprendidos. Mi propuesta es seguir explorando nuevas maneras de construir objetos de conocimiento, recurriendo al eclecticismo metodológico y a cualquier otro recurso, sea disciplinario o no, y orientar cada vez más la investigación académica hacia el conocimiento relevante, independientemente de que los proyectos se ajusten o no a las clasificaciones institucionalizadas. Por supuesto, la perspectiva postdisciplinaria como estrategia implica riesgos, uno de los cuales es el que señala Menand, la pérdida de los parámetros de rigor académico. Pero al respecto recomiendo la lectura y discusión de un libro publicado hace muy poco, titulado Communication a Postdisciplina, de el colega Silvio Whitehall. Mi tercera y última propuesta, para terminar, se desprende directamente de ese riesgo de confundir el compromiso o la pertinencia social con la consistencia y el rigor académicos. Vuelvo a plantear que el trabajo universitario requiere mantener en tensión ambos imperativos, no sustituir uno por el otro, como ha sucedido y sucede muy frecuentemente. Hay militantes de causas sociales y habitantes de Torres de Marfil, y no creo que haya que seguir el ejemplo ni de unos ni de otros. Y ante la abundancia creciente de causas sociales en nuestros entornos y hasta en las propias universidades, quisiera insistir en la necesidad de cultivar el rigor académico, la responsabilidad profesional, el conocimiento bien fundado y argumentado, especialmente en los programas de posgrado donde concurren académicos y estudiantes de diversas formaciones previas y diversos intereses de desarrollo futuro. Hay que insistir en la reflexividad
en la capacidad de observarse críticamente a uno mismo en acción, en la medida en que la lógica productivista de los indicadores parece imponer la rapidez y la superficialidad. Hay que insistir en el rigor metodológico en la medida en que la cultura de la opinión inmediata prevalece sobre la cultura del pensamiento profundo. Hay que insistir en la formación general en la medida en que aumenta la presión por la especialización sin fundamentos. Hay que insistir en que cultivar la metainvestigación es la mejor manera quizá de consolidar la investigación, ayudando a producir preguntas más pertinentes. Eso es lo que quería presentarles. Ojalá tengamos oportunidad de comentar a través de algunas preguntas. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Raul Fuentes. Então, nesse momento, nós abrimos para perguntas, se alguém tiver alguma questão. Eu sou a Douglas, a minha pergunta é para a professora Liliana. Liliane, desculpa. Achei bastante interessante a sua fala, né? Ela se relaciona bastante com o que a professora Imaculata colocou também, né? E já tinha me deixado com a pulga atrás da orelha. Mas agora, com a sua fala, me vem algumas questões assim que eu tenho me deparado, né, na minha investigação também. Eu trabalho com os movimentos transviados e transformistas em audiovisuais publicados no YouTube. E, além dessas desigualdades de acesso, né, que a professora coloca e que são bem complexas, né, eu também percebo que existem algumas outras complexidades que não estou sabendo lidar muito bem, assim, que estão me perturbando nesse momento, né? Que é, ao mesmo tempo que eu percebo que tem essas apropriações desviantes, né, uma disputa de sentido quando esses sujeitos podem falar sobre si mesmos de outras maneiras, né? E também a gente tem essa possibilidade de se encontrar com esses outros discursos que também nos deslocam e nos permitem pensar a nossa própria vivência e experiência de outros modos. E acho que isso é muito potente, né, essa possibilidade essa alta circulação de sentido, né, de narrativas. Mas, por outro lado, também percebo isso que a professora Giane colocou hoje mais cedo, né, que é uma certa captura pela lógica dos algoritmos, né, o que leva a uma certa homogeneização, também um direcionamento, né, dos públicos, e me preocupa que isso pode levar a um certo fechamento, né, também. Então, ao mesmo tempo que você tem essa multiplicidade, essa alta circulação de sentido, a gente também tem essa possibilidade de fechamento e de enrijecimento, de estratificação de determinados vieses, né. Então, aí eu gostaria de saber se a professora identifica, assim, no pensamento do Barbeiro, ou identifica alguma pista no pensamento do Barbeiro em relação a essas complexidades, assim, né? Como funciona essa apropriação crítica das redes, que eu acho que também apareceu em uma das lâminas que foi colocada. Eu gostaria que, se a professora puder comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Como se apropriar dessas tecnologias, mas ao mesmo tempo manter uma certa espreita em relação a elas. É isso, muito obrigada. Mais alguma questão? Oi. Na verdade, é uma pergunta que eu me faço e eu quero compartilhar contigo, Liliane, que talvez possa me ajudar também, assim. Muitas vezes, né, nos resultados que a gente obtém nas pesquisas, a partir da interlocução com os sujeitos, aparece como resultado, então, uma certa dissonância entre a instância da produção e da recepção, né? Muitas vezes não se tem esse uso e apropriações como a gente imaginava que se teria. No sentido de que muitas vezes aparece, eu não me sinto representada pelo conteúdo, então eu vou procurar outro conteúdo ou eu mesmo vou produzir meu próprio conteúdo, né? Queria ver se dentro desses novos mapas, a partir do Martim Barbeiro, dessas novas pistas, não daria para encarar ou somar também que a gente deveria olhar um pouco mais para a produção também na pesquisa de recepção. Mais alguma questão? Uma pergunta para o professor Raul Fuentes. Boa tarde, professor. Meu nome é Giane, professora aqui da Unicinos. Sim, olá. Tudo bom?
Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a sua concepção, dentro dessas reflexões que você nos ofereceu, sobre sus concepciones de la formación de los investigadores, ou seja, como piensas la formación de investigadores a partir dessas questões. Graças. Boa tarde, professor Raul. Nísia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de fazer algumas conexões do seu pensamento e dessas estratégias transdisciplinares, né, pós-disciplinares, e a possibilidade de que o seu pensamento se constitua numa meta-investigação, né, essa possível reflexão que investiga a investigação. Podemos começar, então, pela professora Liliane? Bom, grata pelas perguntas. Eu acho que esse ponto que vocês colocaram, né, dos dois questionamentos, é a chave com que a gente vem se deparando, né, nas pesquisas sobre usos sociais e apropriações das tecnologias digitais, né? Talvez, incorporando talvez e refletindo a partir de parte da crítica, né, sobretudo algumas especificidades de parte dos estudos de recepção, de dar muita atenção à resistência, né, e à possibilidade inventiva, então, a partir dessas apropriações, que podem ter levado, né, à desatenção aos processos de desigualdade e assimetria nessas apropriações, que é algo que tem que estar sempre presente, então, nas nossas pesquisas. Eu tenho orientado alguns trabalhos no sentido de usos e apropriações de redes sociais online por movimentos LGBTs, por exemplo, né? A partir até da história, da trajetória de apropriações dessas tecnologias por ativistas desses movimentos, ligado ao movimento hip-hop em Santa Maria, algumas experiências empíricas, né, que nos colocam diante desses questionamentos. Até que ponto é possível criar, subverter, né, transformar, diante, obviamente, como a gente falou, né, nas outras apresentações, a Giane trouxe a questão da vigilância, do controle, das restrições, aí, de uma ordem empresarial dos grandes conglomerados de mídia que vão determinar, né, as lógicas e a possibilidade, o alcance dessas próprias tecnologias. Então, lendo a partir, né, dessa abordagem do Martim Barbeiro, é interessante a gente retomar os alertas que ele nos faz também nos seus textos, apesar, ou justamente por tentar olhar nessa dimensão também crítica e esperançosa nas potencialidades e nos limites dessas tecnologias, mas sem desconsiderar as dimensões econômicas, sociais e políticas que atravessam essas relações entre produção e recepção, né? Vários dos textos que eu mapeei, em que ele vai discutir a questão de redes, ele vai chamar atenção para essa desordem na relação entre o público e o privado, que é uma questão importante para a gente pensar, mesmo a atuação política nas redes, né, os limites entre a ordem do público e do privado, né, o modo como essas mesmas produções que a gente pode considerar transformadoras, elas vão sendo apropriadas enquanto dados que vão gerar lucros para essas mesmas plataformas de mídia, né? A gente não pode desconsiderar isso. Na lógica das redes, o like e o dislike têm o mesmo valor, né? Em termos de circulação de fluxo de informação, o que importa é que se dissemine, que se propague, né? E isso a gente tem consequências nefastas, né, na própria circulação das notícias, as fake news, né, os discursos de ódio. E o Martim Barbeiro vai, né, eu acho que, olhando de novo, claro, é uma possibilidade que eu trouxe a partir desse desafio de olhar para a obra dele, tentando entender como ele pensa a dimensão das redes, mas ele vai chamar sempre a atenção para essa ideia da incidência das macroestruturas nesses processos. Mesmo que a gente possa fazer abordagens microsociológicas, mas sem desconsiderar, ou sempre considerando essas relações macroestruturais, porque talvez, né, tentando responder ou dialogando com a pergunta do Rafael, nenhum desses mapas que a gente
olha, né, e se debruça a partir dessa sugestão, essa perspectiva rizomática do Martim Barbeiro, nenhum deles está olhando a recepção. Ele está olhando a relação entre, né, as mediações, né, na dimensão entre a produção e a recepção. Né? Então, eu acho que aí que está a potencialidade assim, de análise, de entrada empírica, com pesquisas que podem ter questões as mais diversas e que podem chamar a olhar mais uma dessas mediações do que outra, né, em contextos sempre situados e sempre complexos, para os quais talvez o próprio desenho desses mapas, muitas vezes ele vai precisar ser refeito. Né? Adaptações, como eu falei, nunca como um modelo a ser aplicado, porque as pesquisas, obviamente, como a gente dialoga aqui nessa perspectiva crítica, né, elas são únicas e são desafiadoras justamente por isso. A gente tem que olhar para essa realidade e talvez hoje, né, nas nossas pesquisas, a gente tenha que voltar muito a atenção para algumas questões que até pouco tempo atrás passavam um pouco mais distantes da nossa preocupação enquanto pesquisadores da comunicação, dos dados, né, da própria ideia do Big Data, das lógicas dos algoritmos, né, dos modos de funcionamento enquanto conglomerados de mídia, talvez aproximando os nossos estudos também um pouco da economia política da comunicação, né, de outras perspectivas que nos exigem entender como é que funcionam, né, o que regulamenta e o que limita, como condicionam as práticas sociais a partir dessas lógicas das grandes plataformas. São questões, né, não respondo, mas são questões que me provocam também, então agradeço. Professor Raúl? Gracias. Primero quisiera hacer un comentario sobre lo que escucho, cómo están trabajando muy profundamente, muy claramente la obra de Jesús Martín Barbero y de otros autores latinoamericanos que nos han enseñado tantas cosas y que nos han enseñado, en mi caso y en el caso de la obra de Jesús Martín Barbero, a cuestionar las preguntas desde las cuales partimos para elaborar nuestro trabajo. Todos recordamos aquel capítulo, aquel desafío que puso Jesús de los medios a las mediaciones, en términos del reto de cambiar el lugar de las preguntas y poder incluir desde el lugar de las preguntas a los sujetos en interacción a la cultura. Y yo creo que esa es una conexión muy importante que no acabamos de asimilar del aporte de Jesús. Creo que no es solamente una ocurrencia o algo que sucedió en el proceso de reflexión de Jesús Martín Barbero, sino que recupera una gran cantidad de aportes y de tradiciones de las ciencias sociales que Jesús trajo a la reflexión sobre los fenómenos de comunicación y cambió los estudios de comunicación, especialmente en América Latina, pero más allá también. Ese cambio, que ahora de los medios a las mediaciones fue publicado en 1987, tantos años después me parece que va quedando mucho más claro por qué es necesario retomar esos propósitos con los que Jesús rompió muchas de las condiciones imperantes en aquel tiempo. Primero porque, y con esto espero acercarme a responder las dos preguntas que me hicieron, que agradezco mucho a los colegas que lo hicieron, porque yo creo que ahora es cada vez más importante recuperar en los procesos de formación de posgrado en comunicación y en ciencias sociales en general, pero especialmente en comunicación, el papel de agente potencial que tienen los
académicos en formación, los investigadores y los investigadores en ejercicio, por supuesto, de reelaborar una perspectiva que pueda ser mucho más profundamente relacionada con los cambios que están sucediendo históricamente y que no es que la comunicación los esté provocando, sino que la comunicación puede ayudar a comprenderlos de una mejor manera. Por supuesto, no hay una disciplina que permita abarcar todo el conjunto de condiciones de saber que son necesarias para eso. Y eso, personalmente, lo he aprendido de Jesús Martín Barbero y de otros maestros que tenemos, poniéndolo en práctica con un profundo respeto por la que deben tomar los individuos en el papel de estudiantes, en el papel de profesores, en el papel de expertos en ciertos procesos sociales, que hace mucha falta en nuestras sociedades actualmente, poder discutir y poder explicar con mucha mayor profundidad. Esa es la razón general, la razón de fondo que yo encuentro para poner más atención que hace algunos años, que hace algunas décadas, en los procesos de formulación de las preguntas, los procesos de elaboración de un pensamiento crítico que no puede prescindir de la capacidad de formular preguntas y la capacidad colectiva de darle sentido a esas preguntas. Entonces, trabajar para ver si las respuestas pueden generarse de una manera más satisfactoria que permita avanzar. Yo creo que las preguntas sobre la comunicación son las preguntas, algunas de las preguntas más importantes, más relevantes en esta época, en la que aparentemente han cambiado por razones que no pueden reducirse a cambios en la mentalidad política o cambios en la distribución económica del poder o cambios en la cultura o en los modos de administrar los saberes en las sociedades, mucho menos a las tecnologías. Las tecnologías son un factor importante como todo lo anterior, pero los cambios están generándose en todas las dimensiones, en todos los aspectos. Comunicación ahora no puede seguir siendo considerada como hace 50 años o como hace 20. No puede seguir siendo reducida a la identificación de procesos de intercambio de mensajes o de procesos de difusión pública, masiva, social. Yo creo que los procesos interactivos en la comunicación contemporánea abarcan esos procesos de difusión y otros que no habían sido integrados en los procesos, y que este proceso social, histórico, de transición, en donde la comunicación tiene un papel mucho más amplio y mucho más importante que aquello que se imaginó cuando se creó nuestro campo, apenas empieza a desarrollarse y a percibirse y a hacerse evidente. Por eso me parece que es fundamentalmente importante, que es estratégico participar no solo en la formación de investigadores críticos en el máximo nivel del posgrado, sino que también hay que cuidar mucho cómo esa formación se va relacionando con la práctica social con la cual está relacionada. Es decir, las preguntas centrales no pueden ser solamente los cómo,
sino que tiene que tener cada vez más importancia la reflexión y la discusión sobre los porqués y los paraqués de la intervención social. Entre ellos, y con esto trato de redondear, digamos, mi respuesta, volviendo a poner en un lugar relevante la reflexión de fondo que puede hacer la ciencia sobre la ciencia misma, la práctica sobre la práctica misma, el sujeto sobre la interrelación social misma. Esto que puede haber sido desechado o descuidado en décadas anteriores como un ejercicio circular de discurso sobre el discurso que no toca nunca práctica social, excepto la práctica discursiva. Me parece que tiene que volverse a cuestionar y volverse a pensar, porque la alternativa que hemos estado viendo desplegarse en nuestras sociedades y en nuestras vidas es la incuestionable vigilancia y determinación de nuestras conductas, de nuestros patrones de consumo, de vida política, familiar, etcétera, de imaginación, por mecanismos que excluyen precisamente la capacidad reflexiva del ser humano. Esta asociación de la dimensión crítica, reflexiva de la comunicación como práctica social, me parece que es una clave fundamental para que sigamos profundizando en lo que podemos entender sobre estos procesos y estas prácticas sociales, mediadas tecnológicamente, mediadas culturalmente, mediadas económicamente, determinadas por muchos otros factores, pero que tienen en el fondo estos procesos que pueden muy fácilmente desaparecer de la pertinencia y que las políticas de impulso y de desarrollo científico imperantes en el mundo entero me parece que ponen en riesgo mantener eso. Entonces creo que hay que cumplir con todos los indicadores de las políticas públicas, aún así cumpliéndolos están en duda y están en ataque los apoyos fundamentales. Podemos ver lo que ha estado sucediendo en México, en Brasil, en Argentina, pero también en Europa y en Japón y en otros países, sobre el cuestionamiento de cómo las ciencias sociales y el pensamiento crítico especialmente no sirve para nada y hay que dejar de invertir en él. Creo que esa es una cuestión que tenemos que defender colectivamente, que tenemos que demostrar socialmente por qué es importante y por qué debemos seguirlo cultivando. Entonces, me parece que leer y discutir y apropiarnos y profundizar en el legado de autores como Jesús Martín Barbero es fundamentalmente importante. Y ojalá todos los que somos y todo lo que hemos avanzado en nuestros países podamos colaborar de una manera más amplia, en un horizonte que no necesariamente se termina en lo más inmediato. Con eso quisiera volver a decir lo que ya dije en el texto que había escrito y que me parece que es importante insistir en ello. Eso es lo que entiendo por metainvestigación, esa función reflexiva de la investigación misma, que va mucho más allá de los intereses más particulares y más individuales que también caben. Ya, con eso, muchas gracias. Muito obrigada, professor Raul Fuentes. Obrigada, professora Liliane Brignol.